Quantas vezes você já se perguntou se aquela sensação que veio ao seu coração era a voz do Espírito Santo ou apenas um pensamento qualquer? É nesse ponto que muitos se perdem. Deus continua falando, mas a verdade é que nem todos aprendem a reconhecer quando Ele está guiando. E sem perceber, acabam ignorando a direção que poderia ter mudado tudo. O Espírito Santo não é um visitante distante que aparece apenas em grandes momentos. Ele é um guia constante, pronto para conduzir cada passo, mas para isso você precisa estar desperto, sensível e disposto a obedecer. Hoje, quero abrir seus olhos para algo que talvez ninguém tenha te explicado. Ser guiado pelo Espírito Santo não é um privilégio de poucos. É um convite para todos que estão dispostos a viver sob a direção divina. E se você entender isso agora, sua vida pode ganhar um novo rumo ainda hoje. A cada palavra você vai perceber que a presença dele é mais real, mais próxima e mais ativa do que você imagina. Muita gente se afasta da direção do Espírito Santo por acreditar em ideias distorcidas. Um dos maiores enganos é pensar que é preciso atingir um nível de perfeição para que ele fale com você. Isso não está na Bíblia. O Espírito Santo não espera que você seja impecável. Ele se revela justamente no meio das suas imperfeições, para transformá-las. Outro mito perigoso é acreditar que ele só se manifesta em grandes momentos ou experiências extraordinárias. A verdade é que ele está presente nas decisões pequenas, nas conversas simples, nos pensamentos sutis que trazem paz e clareza. Também há quem confunda a voz do Espírito com emoções passageiras, esquecendo que a direção de Deus é estável, coerente e alinhada com sua palavra. Quando você começa a quebrar essas ideias erradas, abre espaço para perceber que ele já está guiando, talvez há muito mais tempo do que você imaginava. A primeira dimensão é a sensibilidade interior. É como ajustar os ouvidos do coração para perceber o sussurro de Deus no meio do barulho do mundo. Isso não se desenvolve correndo, mas criando momentos de silêncio, onde a sua alma consegue ouvir o que a pressa não deixa. Essa sensibilidade não é mágica, é treinada. Quanto mais você se permite parar e perceber, mais nítida a voz dele se torna. A segunda dimensão é o alinhamento de coração. Não basta ouvir se não houver disposição para obedecer. Muitas vezes, Deus já falou, mas a resistência em seguir a direção trava o processo. Estar alinhado é viver de forma que sua vontade esteja pronta para ser moldada, mesmo quando o caminho indicado parece desconfortável ou diferente do que você imaginava. A terceira dimensão é a confirmação exterior. Deus, sendo sábio, confirma a sua voz de formas que você possa entender. Às vezes, por meio de pessoas que nem imaginam estar sendo usadas por ele. Outras vezes, por acontecimentos que parecem simples coincidências, mas são respostas claras. Essas confirmações não substituem a sensibilidade interior, mas fortalecem a certeza de que você está no rumo certo. Estar sintonizado com o Espírito Santo é como ajustar um rádio antigo. Você gira o botão lentamente até que o ruído desapareça e a frequência se torne nítida. No campo espiritual, essa sintonia acontece quando você decide conscientemente desacelerar por dentro, mesmo que o mundo à sua volta continue correndo. É nesse estado que a direção dele se torna clara, sem distorções. Essa sintonia não é fruto de esforço isolado, mas de hábitos cultivados. Começar o dia com uma oração que não apenas fale, mas ouça. Pausar no meio das tarefas para perguntar: Senhor, é esse o caminho? Criar um espaço interno onde a pressa não tenha voz, para que apenas a voz certa tenha autoridade. Com o tempo, essa prática se torna natural. Você percebe que não é apenas guiado em decisões grandes, mas também nas pequenas, que muitas vezes moldam seu destino. A sintonia com o Espírito Santo não é um evento raro. É um estilo de vida que transforma cada momento em oportunidade para ser conduzido pela vontade de Deus. Uma das maiores dúvidas de quem busca a direção do Espírito Santo é saber diferenciar a voz dele dos próprios pensamentos. A voz do Espírito traz paz mesmo em meio à incerteza e nunca entra em contradição com a palavra de Deus. Ela não empurra com ansiedade,
Não confunde com pressa, mas conduz com clareza e firmeza. Quando ele fala, existe um alinhamento interno que, mesmo sem todas as respostas, te dá certeza do próximo passo. Já a voz da mente é instável. Ela oscila conforme as emoções do momento. É afetada por medos, inseguranças e desejos passageiros. Pode até parecer lógica, mas quase sempre vem carregada de ansiedade e de um senso de urgência que não vem de Deus. É como uma chama que queima rápido e se apaga, deixando dúvidas e arrependimento. Aprender a reconhecer essa diferença exige treino. É prestar atenção não só no que você ouve, mas no que sente depois de ouvir. A voz de Deus não deixa resíduos de confusão, e sim uma confiança que permanece, mesmo quando tudo ao redor tenta fazer você desistir. A direção do Espírito Santo se fortalece quando você decide obedecer no momento em que recebe a instrução. Adiar a obediência é correr o risco de deixar a voz dele se perder no ruído das distrações. Cada passo que você dá em resposta imediata cria um ciclo de confiança e clareza, como se o céu se abrisse um pouco mais a cada sim que você dá. Obedecer rápido não significa agir de forma impulsiva, mas responder com prontidão quando a paz no coração confirma o caminho. É no hoje que a transformação começa, não no quando der ou um dia. Deus se move no agora e o Espírito Santo está sempre pronto para guiar, mas ele não vai caminhar por você. Seja uma decisão grande ou pequena, colocar em prática o que você recebe abre portas para experiências mais profundas com ele. A fidelidade no pouco constrói autoridade para receber mais direção no muito. E quanto mais rápido você age, mais sensível se torna para ouvir e entender o que Deus está dizendo. Você não precisa esperar por um momento especial ou um sinal grandioso para começar a ser guiado pelo Espírito Santo. A direção que você busca já está disponível e começa no instante em que você decide ouvir e obedecer. O que muda o rumo da vida não é apenas saber que ele fala, mas agir de acordo com o que ele diz. É nesse compromisso diário que o caos se transforma em clareza, a dúvida em convicção e o medo em coragem. Hoje, escolha criar um espaço para a voz dele. Pode ser um minuto de silêncio antes de começar o dia, uma pausa consciente antes de tomar uma decisão ou uma oração sincera antes de dormir. Cada atitude é uma porta que você abre para que o Espírito Santo conduza seus passos. Lembre-se do que está escrito em Isaías 30:21. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de você uma voz dizendo: "Este é o caminho, ande por ele." Essa voz está viva, pronta para te guiar, e tudo o que você precisa fazer é decidir segui-la a partir de hoje. Declare seu compromisso e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa direção.